Que possamos, pela Tua graça, aprendermos mais daquilo que o Senhor revelou por meio da Tua palavra. E que, Senhor, ao sermos mais instruídos, possamos também estarmos mais aptos para o ensino. Pela Tua graça, Tua misericórdia que oramos. Amém. Eu vou precisar que alguém fique ali, porque não está pegando o controle. Hã? Pois é, eu troquei. Pode ser, mas não sei se tem umas novas aí, pequenininhas. Aqui. Esqueci. Pode usar. Bom, nosso tema de hoje então é da queda do homem, do pecado e de sua punição. Então, basicamente, nós vamos tratar sobre a doutrina do pecado, que em teologia é chamado de hamartiologia. Vem da palavra grega, né, hamartios, para falar de pecado. Bom, vamos a hamartia, inclusive. Hamartia é a palavra pecado. É isso. Então vamos, primeiro ponto. Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram, comendo do fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Por este pecado, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Então, vamos abrir no texto clássico da queda, Gênesis capítulo 3. Versículo 1 ao 6 é o que nos narra essa triste história em que Eva foi seduzida pela serpente, enganada por ela, e Adão permitiu também ser seduzido pela serpente e por sua esposa, e assim também cair em tentação. Vamos lá. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então aqui nós vemos a história narrada por Moisés, ainda que ele não estivesse lá, mas isso por inspiração divina, que conta como o homem veio a conhecer o pecado de maneira experiencial. É sempre bom lembrar que a árvore do conhecimento do bem e do mal não dava, de fato, conhecimento do bem e do mal. Ela representava a experiência do mal. Porque o conhecimento no sentido, vamos dizer assim, teórico, quem que poderia conceder ao homem? Deus. Por meio de quê? Da graça, sim, mas da intimidade do dia a dia em que Deus revelava ao homem e ensinava ao homem os mistérios da vida. E nesse relacionamento, Deus ensinava ao homem o que é bom, consequentemente aquilo que não era bom era mal. De modo que o homem tinha certo conhecimento, sim, do que era bom e do que era mal. É importante a gente lembrar disso porque
fica parecendo, às vezes, que o homem era uma espécie assim, de ignorante. Era alguém assim desprovido intelectualmente. Quando que nós vamos ver isso aqui embaixo, é exatamente o contrário. Nesse período da humanidade, é o período de ouro da humanidade, por assim dizer. Porque é o período em que o homem está com maior intimidade com Deus sempre, até a volta de Cristo, quando isso será, quando seremos redimidos completamente, e então haveremos de morar com Cristo, novo céu e nova terra. Mas até então, nós podemos dizer que as capacidades intelectuais, as capacidades de experiência, a capacidade de sentir o sabor de uma fruta, a capacidade de ver as cores das coisas, estava no homem e na mulher de maneira muito maior do que hoje. Então, é errado pensar que Adão e Eva eram ignorantes. Eles não tinham experiência com respeito ao pecado, mas eles eram sábios, porque eles tinham conhecimento direto da parte de Deus. Deus comunicava-lhes conhecimento. Deus comunicava-lhes a verdade e, por meio, portanto, dessa relação, eles aprendiam. Mas eles não estavam satisfeitos, ou não ficaram satisfeitos, porque a tentação da serpente foi exatamente nesse ponto, de que eles não precisariam mais obter da parte de Deus conhecimento, obter da parte de Deus ciência das coisas, antes eles mesmos, como Deus, seriam conhecedores das coisas. Fala no microfone, Renatão, para a gente poder ajudar o pessoal também lá. O interessante é que, se nós pegarmos o homem hoje, certo. O maior medo do homem é envelhecer e morrer. Sim. Tanto que as pessoas hoje fazem plásticas de tudo quanto é tipo para poder viver. Quer dizer, quando Deus diz, não comereis do fruto, porque o dia que comereis vai morrer, quer dizer, deveria estar implícito em Adão e Eva que, se eu vou comer, eu vou morrer. Eu não quero morrer, então eu não vou comer aquilo ali. Mas a preocupação de morrer não era tanto para eles, como é hoje para nós, né? Na verdade, eles foram enganados. Aí que tá. Porque olha só, ela tinha esse medo. Versículo 3 do capítulo 3 termina assim: para que não morrais. Ela tinha consciência disso, de que ela iria morrer se ela tomasse do fruto proibido. No entanto, veja a mentira da serpente. O versículo 4. É certo que não morrereis. Então, a ideia aí é que Deus havia mentido. Como se Deus quisesse ocultar para os homens aquela capacidade que eles poderiam alcançar. O desejo, no final das contas, da parte do homem e da mulher, era um desejo profundo por autonomia. Era um desejo profundo por andar por sua conta e risco. Por andar segundo os seus próprios pensamentos, segundo sua própria vontade. Então, Eva é seduzida pela ideia de ser como Deus, de ser autônoma, de poder fazer aquilo que Deus fazia por ela, lhe ensinava, ela poder fazer por sua conta e risco. Por isso que o versículo 6, no processo da tentação, a mulher olha para a árvore e diz assim: ela é boa para comer, ela é agradável aos olhos e ela é desejável para dar entendimento. Boa, agradável e desejável. Para comer, para os olhos e para o entendimento. Então, ela usa 3 expressões que dizem respeito à sensibilidade visual, à sensibilidade gustativa, né, palatar, e à sensibilidade mental, noética. Daqui a pouco eu falo mais sobre essa questão da noise. Acho que foi alguma coisa errada aí. Mas observe, portanto, que nessa tentação, o homem e a mulher
caem, são, portanto, seduzidos ao pecado e desobedecem a Deus, entrando, portanto, num processo de destruição, de perda de capacidade como nunca antes. Tem que voltar. Aí. Por isso que os teólogos de Westminster dizem que eles foram seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram e comeram do fruto proibido. No entanto, nós já vimos isso nos estudos anteriores, mesmo isso estava nos desígnios de Deus. Observe que eles usam a palavra permitir. Deus foi servido em permitir que isso acontecesse, mas essa permissão de Deus, assim como nós vimos na semana passada, é tal que ele, na verdade, determinou, ordenou, e deixa eu só uma... Só para lembrar aqui do que diz a confissão. Permissão tal que para os seus próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente os limita, regula, governa em uma múltipla dispensação, de tal forma, portanto, que Deus coordenou todas essas coisas. Observe Romanos capítulo 11, versículo 32. Essas coisas não estavam à parte do plano de Deus. Deus não foi pego desprevenido. Não, antes, isso fazia parte dos seus planos misteriosos, seus planos que nos são revelados em parte, porque Deus guarda para si boa parte dos seus desígnios e dos seus decretos. Mas aquilo que conhecemos, por exemplo, podemos observar aqui no versículo 32 do capítulo 11 de Romanos. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então, o apóstolo Paulo, que já tratou bastante desse assunto, repete aqui a ideia, dizendo que Deus mesmo conduziu para que os homens fossem encerrados no pecado, para que ele então demonstrasse a sua misericórdia para com estes homens. Então, o primeiro ponto nos mostra as coisas que aconteceram, a história do pecado, mas nos assegura que tudo isso fazia parte do plano redentivo maravilhoso de Deus, e de se revelar e de mostrar sua misericórdia e sua graça. No entanto, o pecado tem consequências, e é por isso que o nosso ponto 2 aí vai dizer: por esse pecado eles decaíram da sua retidão original, da comunhão com Deus, assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes de corpo e alma. Então, essa é um resumo do que a gente chama, na teologia calvinista, de, primeiro ponto, depravação total. Então aqui nós temos o resumo do que é a depravação total. Nós vamos encontrar isso, por exemplo, em Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, a ilustração que o apóstolo Paulo utiliza aqui é de morte. Que estar em pecado é estar como morto, como alguém que está encerrado, escravizado, incapaz de fazer algo em seu próprio benefício. O morto é alguém que não consegue fazer mais nada. Ele é totalmente incapaz. Daí a ideia de que ele vos deu vida, ele vos restaurou, ele vos ressuscitou quando vocês estavam mortos nos delitos e nos pecados. Estavam, portanto, arraigados, presos, mortos. Tito, capítulo 1, versículo 15. Alguém leia, por favor, se achar. Tito,
capítulo 1, versículo 15. Então todas as coisas são puras para os puros. Para os impuros, obviamente, nada vai ser puro. Aí o ponto central é, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Na teologia nós chamamos isso de efeitos noéticos do pecado. O que significa a ideia de noético aqui? É mente. A palavra grega para mente é nous. Então, os efeitos noéticos do pecado são os efeitos mentais do pecado. Por que é importante lembrar que o pecado não afetou apenas, por exemplo, a nossa capacidade moral? Porque, como eu mencionei no começo, Adão e Eva estavam em posição com relação a Deus e com relação à sua própria natureza, extremamente favorável e extremamente melhor do que a nossa. Eles pensavam melhor do que nós pensamos. Eles tinham uma capacidade intelectual. E por intelectual, por mental, eu não quero dizer apenas racional, mas também isso. Todas as áreas. Então, como eu falei, eles viam as cores melhor do que nós vemos. Eles sentiam sabor melhor do que nós sentimos. Eles faziam conta melhor do que a gente faz. Eles conseguiam se expressar melhor do que a gente consegue se expressar. Porque o pecado afetou todas as áreas da vida. O pecado afetou o homem completamente. Isso aqui se distingue, por exemplo, da teologia católica romana. A teologia especialmente ali de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino tinha na sua teologia, na sua filosofia, e não só ele, mas ele é um dos principais, os medievais em geral, de que era possível ter certo acesso e até mesmo uma salvação por parte do homem, estritamente pela sua capacidade intelectual e filosófica. Então o homem, pela filosofia, poderia alcançar a salvação. Porque a mente humana permanecia ainda capaz de pensar pensamentos corretos, de fazer as coisas corretas. Mas não é esse o caso. Como vemos aqui em Tito, o homem está completamente corrompido. Veja Gênesis capítulo 6, versículo 5. A declaração de Deus a respeito dos homens nos tempos de Noé. Capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Quer dizer, todo o pensamento do seu coração, todas as ideias do seu coração eram continuamente maus. Romanos, capítulo 3. Versículo 17, 10 ao 18. Uma citação, inclusive, de Salmo também. Como está escrito, não há um justo sequer, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldade e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Essa é a anatomia do homem. Essa é a situação do homem natural, o homem sem Deus. É um homem extremamente arraigado ao pecado, depravado. O seu coração ele é inclinado ao mal.
de maneira que todas as suas faculdades, sejam as corpóreas e as da alma, estão corrompidas. É por isso que, por exemplo, que nós ficamos doentes, por causa do pecado. O nosso corpo envelhece por causa do pecado. Certamente morrerás. A partir de então, o corpo humano, que havia sido criado por Deus de maneira perfeita para não morrer, começa a envelhecer, começa a morrer, e nós vamos ver então que o homem passa a ter um tempo limite de existência. Todos nós vamos nos encontrar com a morte, a não ser que o Senhor venha primeiro. Mas se isso não acontecer, nós nos encontraremos com a morte. Então, nosso corpo, nós nascemos já para a morte. É uma das grandes certezas da nossa vida. É a morte. Porque isso é da natureza pecaminosa do homem. É uma consequência do pecado, nós veremos isso até mais à frente com o salário do pecado e a morte. Também Romanos. Mas observe, portanto, que é importante ver essa questão da própria capacidade, das faculdades do homem por causa do pecado. Uhum. 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 Ok. Isso. Uhum. Eu estou entendendo o seu ponto. Ele fica um pouco estranho, mas eu estou entendendo onde você está querendo chegar. Sim, Eclesiastes fala, estava procurando aqui, mas não tenho de cabeça. Eclesiastes nos fala que Deus implantou no homem a eternidade. Os teólogos chamam isso de desiderium eternitatis, o desejo da eternidade, que é aquilo que o Renato estava falando, que é o coração do homem naturalmente anseia pela permanência. Nós não ansiamos pela morte, nós não desejamos a morte. Ela é estranha, inclusive, a nós. Ela é terrível. Nós temos dificuldade com essa separação. O que é a morte? A morte é separação. É separação do corpo da alma, é separação de Deus com o homem. Morte. Portanto, essa característica dada pelo próprio Deus aponta para o princípio das coisas. Aponta para como as coisas deveriam ser. O que torna o nosso sofrimento no pecado maior ainda. Porque nós temos em nós um desejo que está para além das nossas próprias capacidades. O que faz com que nós busquemos essa eternidade de alguma maneira. Os heróis gregos buscavam a eternidade por meio da eternização do seu nome. Se você assistir o filme, por exemplo, Troia, você vai ver Aquiles, que deseja ir à guerra de Troia, porque será a maior guerra do tempo dele lá, para que o nome dele seja eternizado. Outras pessoas tentam fazer isso por meios acadêmicos, outras pessoas fazem isso por meio dos seus filhos, por meio de alguma maneira nós tentamos ficar mais tempo do que nos é permitido. Isso não é natural do homem.
Porque o pecado é um corpo estranho. Porque o pecado é um parasita. Ele não é uma coisa em si. Ele é um produto parasitário, ele depende da vida para poder existir, por isso que ele é a quebra do bem. Daí a ideia de que o mal não existe por si mesmo. É bem agostiniana, inclusive. O mal ele não existe. Como, por exemplo, a escuridão não existe. A escuridão o que é? A ausência da luz. O mal é a quebra do bem. É a distorção do bem. Ele não existe por si mesmo. Ele pega o bem e aponta para uma outra coisa. Mas ele depende do bem. Daí a concepção parasitária dele. Porque ele é o reino do mal, o reino de Satanás, ele depende do reino de Deus. Por isso que ele será destruído para que ele não possa mais usufruir disso no tempo que o Senhor já determinou para isso acontecer. No entanto, até lá, a certeza nossa é que vamos morrer. Ainda que nós não queiramos isso. E vamos tentando lutar contra a morte de muitas maneiras. Vamos tentar lutar contra as consequências da morte de muitas maneiras. Então, algumas pessoas vão pintar o cabelo. Outras vão colocar uma peruca, né? Outras vão colocar uma maquiagem. Outras vão... Então, você vai ver muitas tentativas para a eternização, mas de fato só há um jeito de se manter vivo realmente em Cristo, por meio de Cristo, que é a única pessoa que sabia, desde que tomou conhecimento do seu ministério, desde que nasceu, que sabia que nasceu para a morte, especificamente para morrer, veio para isso, ainda que tenha no seu ministério, na sua obra, ele tem mais coisa do que apenas morrer na cruz, mas tudo que ele fez culminava para a cruz do Calvário. Era o caminho todo trilhado por ele era para a redenção, e a redenção só podia ser feita por meio da morte. Então ele realmente nasceu para a morte, nesse sentido, com esse objetivo, com essa finalidade. Enquanto nós, ainda que saibamos que vamos morrer, desejamos de outra maneira fugir dela. Ainda que, por exemplo, o Espírito seja eterno, ou pelo menos não morra, no sentido de que não tem fim, nós sabemos que o Espírito sem Deus, ele está morto, como Efésios capítulo 2, versículo 1 nos falou. Ele está morto por quê? Porque as suas capacidades de vida, e quem é a vida? Deus, estão ausentes. Ele não tem conexão com a vida. Ele não tem conexão com Deus. É por isso que ainda nessa vida, por causa da graça comum, ele pode usufruir de alguma coisa que Deus concede, que é a vida. A vida. No inferno, que é o destino final de todos aqueles que morrem sem declarar a sua submissão ao Senhor Jesus Cristo, ele vai ter uma eternidade de morte. Um sentimento de morte eterno. É algo inimaginável. Graças a Deus por isso. Eu não gostaria de imaginar uma coisa desse tipo. Mas é algo terrível. Porque, de fato, o pecado é terrível. O inferno nos aponta para a seriedade do pecado. Para o quanto é terrível o pecado. E, portanto, nós devemos estar cientes de que, naturalmente, sem Cristo, o homem está incapaz em todas as suas áreas da vida. O pecado o contaminou, está enraizado no pecado. O pecado produz todas as outras atividades dele. Vamos para o ponto 3. Perguntas? Pega o microfone para... Vê se você consegue usar o microfone aí também. Só seguindo naquele ponto que o Mateus tocou, a questão do próprio Cristo que veio para morrer. Ele mesmo falou disso, quando a gente vê lá Mateus 16 e 21, logo após a confissão de Pedro. Às vezes passa desapercebido pela gente,
Mas logo após Pedro confessar que ele era o Cristo, o Filho de Deus, ele fala, desde esse tempo, então daquele tempo em diante, ele começou a Jesus a ensinar e a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas das mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Isso. O próprio Cristo falou, mas só após a confissão dos seus discípulos. E é interessante observar que depois dessa declaração de Pedro, Jesus deixa claro que ele vai para a morte, que esse é o destino dele, e Pedro tenta dissuadi-lo, né? Pedro antes é inspirado por Deus e agora por Satanás, tentando dissuadi-lo, né? Que é o versículo seguinte que você acabou de dizer. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo assim, vem cá, Jesus, vem aqui. Acho que você está excedendo aí nas tuas ideias, vem aqui. Não tinha entendido nada, né? Porque realmente faltava ainda que o Senhor Jesus, morrendo na cruz, transformasse o coração dos homens. Exatamente, perfeita intervenção, Flores. Ponto 3. Sendo eles o tronco, eles quem? Adão e Eva, né? O tronco de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado a seus filhos. Então, delito aí, a ideia é de condenação. E a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. Então, vamos observar alguns textos bíblicos que nos ajudam a observar que todos são pecadores, porque receberam esse pecado por imputação e também por geração. São duas formas em que o homem recebe o pecado, por imputação e por geração. A imputação é a condenação, porque todos nascem condenados. Essa condenação, ela vem de Adão. Ele vai explicar isso melhor, o texto, né, a confissão de fé vai explicar isso melhor, no nosso capítulo seguinte, que não vamos tratar hoje, mas que vai falar do pacto da vida. Onde nós vemos que Adão era o quê? Da natureza, da criação. Era? Oi? Adão era o? Você falou, vá. É o quê? Gerente, regente. Era o representante federal. Era o cabeça da criação. Inclusive da sua esposa. Por isso que quando ele pecam com ele todos. Inclusive a criação. Observe que a criação sofre com o pecado. Isso, exatamente. Portanto, nele residia a responsabilidade. Uma boa ilustração para entender essa questão da imputação, da condenação, do delito, é pensar em reinados. Imagine só que dois reis estão em disputa. Dois reinos estão em disputa e dois reis, então, que são os representantes do reino, estão num diálogo, numa conversa. E os dois, nesse diálogo, irritados, irados, termina a reunião com um ameaçando o outro, dizendo assim, eu vou invadir seu reino e vou destruir tudo. Eu disse, então venha que vai ter bala. Certo? Os dois combinaram isso. Vai cair na peixeira. A pergunta é, vai o rei sozinho para o reinado do outro? O outro que vai receber o rei, vai defender sozinho o seu reino? Não. Por causa da decisão deles, todo o reino foi afetado. Por quê? Porque é responsabilidade e eles têm autoridade para isso. Então Deus havia concedido autoridade e responsabilidade a Adão, a pessoa de Adão, para representar, portanto, toda a humanidade nesse ponto, que é na permanência da aliança, do pacto, que foi, uma vez quebrado, recebe-se a condenação, a maldição da quebra do pacto. Por isso que todos nascem quebradores do pacto. Toda a humanidade nasce naturalmente
como um quebrador do pacto. Mas a gente vai ver isso melhor no capítulo seguinte. Mas aqui a gente já pode observar alguma coisa nesse sentido. Observe comigo aí Romanos 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 5, 12 ao 21. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o que prefigurava aquele que havia de vir, Jesus. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação. Mas a graça decorre de muitas ofensas para a justificação. Observe, a condenação veio por meio do fruto proibido. Mas a justificação foi dada não somente do pecado do fruto proibido, mas de quantos pecados? Todos os pecados. Por isso que nós somos condenados em Adão, mas mesmo os nossos pecados decorrentes da nossa natureza corrompida, como diz aqui, também estão na justificação, na salvação. A salvação diz respeito também a esses pecados, a todos os pecados, todos. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem abundância em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A gente fica até aqui, tá bom. Agora da parte da justificação e da salvação, mas observe então que o apóstolo Paulo deixa muito claro que é por meio da transgressão de Adão que todos foram condenados. Uhum. Uhum. É, exato. Da condenação. Exatamente. Então a gente pode resumir assim, ó. Eu não sou pecador porque peco. Eu peco porque sou pecador. Qual a diferença disso? É que eu nasço pecador. Eu já nasço em condenação, Senhor. Peco porque sou pecador. Exatamente. Isso resume bem a ideia. Que todos nós nascemos, portanto, como pecadores. E a prova é que mesmo as crianças da menor idade, da tenra idade, já são pecadoras e condenadas, é que elas recebem o salário do pecado. A morte. Ninguém pode morrer se não tem pecado. Só teve um. Que não era dele. Porque isso lhe foi imputado. Observe, é a mesma expressão. Assim como nós recebemos a condenação de Adão por imputação, Jesus recebeu de nós a mesma condenação nele. E deu a nós a justificação. Mas isso é um assunto
que eu vou tratar mais para frente, mas é só para dar um gostinho aí para vocês. Deixa eu ver. Diga lá. Essa questão da imputação, que seria quase que a troca, né? A Cristo é imputado o nosso pecado, e por conta do sacrifício expiatório desse pecado que lhe foi imputado, a justiça dele nos é imputada, né? É a troca que tem. Mas uma coisa que eu queria perguntar, esse texto de Romanos, ele fala sobre o conhecimento da lei, né? O conhecimento da lei traz o conhecimento do mal. E voltando lá para o texto de Gênesis, eu queria saber se a gente pode fazer, se cabe fazer uma diferenciação entre o conhecimento, digamos, teórico do mal e o conhecimento empírico do mal. No sentido de que Adão e Eva, antes de pecarem, eles conheciam o mal teoricamente. Porque a lei, a própria proibição de não comer do fruto, é anterior ao pecado. Já lhes dava o conhecimento teórico do que era o mal. Mas eles só vão ter esse conhecimento empírico, conhecimento na prática, depois que efetivamente comerem do fruto. Então, se essa árvore do conhecimento do bem e do mal não poderia ser entendido como esse conhecimento empírico do mal, no sentido de que eles só obteram esse conhecimento a partir do momento que pecaram. Sim, é isso. É que assim, a árvore não vai dar esse conhecimento. O que vai dar o conhecimento experiencial é a desobediência. Sim, a desobediência à lei que já dava o conhecimento isso, teórico. A desobediência da lei. Exato. A árvore estava ali como uma restrição, né? Mas o que iria lhes dar o conhecimento experiencial do mal era a desobediência ao mandamento, à lei. Exatamente. Por isso que o pecado é a transgressão da lei. É preciso ter lei para ter pecado. Óbvio que não precisa ter pecado para ter lei. O inverso não é verdade. Porque antes do pecado já havia lei. Mas o homem não pecava. Até que ele quebrou a lei. E aí então a transgressão do pecado, ou melhor, a transgressão da lei é o pecado. Que é exatamente... Mas é mais para frente que eu vou dizer isso. Mas eu posso adiantar. Ele vai dizer isso mais para frente, mas é o que vai dizer, por exemplo, 1 de João 3,4. Essa é a definição que João aponta para o pecado. Primeira carta de João 3,4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Essa é a definição de pecado, é transgredir a lei. A ideia de geração, né, que é a segunda forma de receber, portanto, então o homem recebe a condenação por imputação, mas depois ele vai receber uma natureza corrompida e uma morte, né? Observe aqui. E a mesma morte e a natureza corrompida, duas coisas distintas. Ele vai receber a morte que tinha Adão e Eva. Essa morte é aquilo que conversamos, é a morte espiritual. É a ideia de que o homem está separado de Deus, está em seus delitos e pecados, escravizados, a morte em pecado. E a natureza corrompida é essa característica dada também por geração, que é essa coisa mais física mesmo, e também mental, da ideia de que o homem não tem as mesmas capacidades que tinha Adão e Eva. Por isso que Davi, no Salmo 51, versículo 5, diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. É claro, Davi não é o azarado. Todos nós somos concebidos em pecado e nascidos na iniquidade. Davi não está falando aqui de relação sexual. Ele não está dizendo assim, olha, eu nasci ou fui concebido em pecado porque minha mãe teve relação com meu pai, então isso é pecado e eu fui concebido. Não é esse o raciocínio. O raciocínio é que a concepção já é em pecado porque a natureza do meu pai e da minha mãe é corrompida.
porque tudo está permeado em pecado. De modo que nós herdamos, por geração ordinária, essa natureza da parte dos nossos pais. Fazendo uma digressão aqui, né, um parênteses rápido, é exatamente por esse motivo que os romanos dizem que Maria não poderia ter pecado. Porque se ela tem pecado e Jesus nasceu dela, então por geração ele teria pecado. É por isso que ela também não poderia ter cometido nenhum pecado. Mas aí, se ela não cometeu pecado, e ela nasceu de pais pecadores, os pais dela também não deveriam ter pecado. Exatamente. Então, raciocínio... Em toda a geração de Davi, ninguém podia ter pecado. Isso, na verdade, ninguém, né? A gente vai chegar em Adão, né? Nem Adão, né? Então, óbvio que esse raciocínio ele é falho. O que eles vão dizer é que ela foi justificada no ventre materno. Daí a ideia de Imaculada Conceição. É a doutrina romana. Mas nós não acreditamos na Imaculada Conceição de Maria, mas acreditamos na Imaculada Conceição de Jesus. O Espírito Santo, portanto, quando concebeu, né, quando fez com que Maria gerasse o Filho de Deus, fez de tal forma que o pecado dela não passasse a Cristo. Isso é um milagre, é um mistério, óbvio. Sim, exatamente. Então, é um mistério. É claro que é misterioso, mas se é mistério por mistério, é melhor acreditar que Jesus foi Imaculada Conceição do que a dela, né? Não, e é engraçado então, que a própria resolução para o problema... É ruim, né? Não, a própria resposta que eles dão para o problema da pecaminosidade ou não de Maria, ela se aplica perfeitamente a Cristo. Exato. No sentido de que ele não precisava fazer com Maria, se foi isso que aconteceu, né? Foi feito só com Cristo. Exatamente, então não havia necessidade, né? Eu não vou saber a data. Mas é ali pelo 5º, pelo 6º século que você vai ver essa doutrina da Imaculada Conceição. E depois, já bem recente, quase que agora sim, vai ter a doutrina da Ascensão de Maria. E o motivo é óbvio, né? Se ela não tem pecado, ela pode ter morrido? Não. Então, se ela não morreu, ela tem que ter sido assunta aos céus, né? Ela tem que ter sido, não ter conhecido a morte. Daí ela ser intercessora por Essa noção da natureza corrompida, essa corrupção da natureza, ela também pode ser entendida no sentido mais específico da morte física, como o texto que diz que o justo não veria a corrupção, que seria a corrupção do corpo depois da morte, né? Então, essa corrupção da natureza, ela pode também ser entendida como a corrupção, ou seja, a morte e decomposição do corpo físico do homem. Exato, isso mesmo. Porque aí nós vamos ver uma decomposição natural, uma destruição do corpo, né? O nosso corpo está sendo destruído, né? Então nós vamos sendo aos poucos, né? Sendo corroídos, né? Os mais velhos vão ficando mais ofendidos, mas é isso mesmo, viu? Desculpe aí o pecado, mas... Romanos 8:7. Vão. Essa é a sua esperança, seu Flores? Romanos 8:7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então aqui nós estamos no 4º ponto aqui. Desta corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo o bem e inteiramente inclinados a todo o mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Então, de onde vem o pecado? Vem dessa natureza já do homem corrompida e, portanto, a sua inclinação para com o mal, que não pode se sujeitar à lei de Deus de forma alguma. O homem está naturalmente inclinado ao mal. Esse é o desejo do homem. Aqui uma outra ilustração. O homem ele tem, portanto, a escolha do urubu.
Eu já falei isso para vocês em outro momento. Se você pegar um urubu e colocar um pedaço de carne podre, assim, bem nojento, terrível, assim, e você vai e pega aquela feijoada do Edson que a gente comeu há pouco tempo, aquela com farofinha de banana bem gostosa aqui, o que vocês acham que vai acontecer? Deixa lá, urubu, escolhe, queridão, vai lá. É claro que ele vai para a carniça. E você pode colocar o que você quiser do outro lado. Ele sempre vai querer a carniça. Nós somos assim também. Muda o lado. Nós também somos assim. Nós estamos naturalmente, não precisamos de ninguém para dar um empurrãozinho para a gente. Nós estamos naturalmente inclinados para a carniça, para o pecado. Veja Tiago, capítulo 1, explicando sobre isso aí. Capítulo 1, a partir do versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Agora atenção. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A cobiça aqui é esse desejo natural pelo mal. Cobiça é o desejo, toda vez que você lê na Escritura, cobiça, pelo menos boa parte das vezes que você lê na Escritura, cobiça, especialmente no Novo Testamento, especialmente nos escritos de Paulo, aqui é Tiago, mas também nos escritos de Paulo, você vai observar que está se tratando de um desejo desenfreado pelo pecado. A palavra grega traz essa noção, a epitomia, que é essa atração escravizadora, essa atração pelo pecado. Então observe que essa atração é que produz a tentação e ela o pecado. De modo que ninguém pode chegar assim e dizer assim, não, eu pequei por causa de alguém. Eu pequei porque, não, pastor, o senhor não entende, porque carne é fraca, né? Então, pequei, mas não tinha jeito. Não. Toda desculpa desse sentido é mentirosa. É pecado, inclusive, também. Tá bem forte, né? Então, a ideia é que nós mesmos, nosso coração está inclinado, está desejoso para todo o mal, e daí procedem todas as transgressões. De modo que, seja porque roubou um lápis, ou porque matou alguém, tudo isso é produto dessa natureza do homem, dessa situação que o homem se encontra. E ele é responsável por isso. Responsável pelo seu pecado, pelo que ele faz. E nós, mesmos que conhecendo o Senhor, também somos responsabilizados. É isso que vai dizer agora o ponto 5. Veja aí. Essa corrupção da natureza persiste durante esta vida naqueles que são regenerados. E embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo, todavia, tanto ela como os seus impulsos são real e propriamente pecado. Todo pecado, tanto o original como o atual, sendo transgressão da justa lei de Deus e a ela contrária, torna pela sua própria natureza culpado o pecador, e por essa culpa está ele sujeito à ira de Deus e à maldição da lei, e portanto exposto à morte, com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Então, o ponto 5 trata que mesmo aqueles que foram regenerados, embora tendo
esses pecados, tendo sido perdoados e mortificados em Cristo, continuam tendo impulsos e são real e propriamente pecado. Veja, portanto, o grande paradoxo lá da primeira carta, ou da primeira de João, a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. É muito interessante. Diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos porque o arrependimento produzido pelo Espírito Santo, o arrependimento real, nos aponta diariamente coisas para serem confessadas e, portanto, perdoadas. E daí, essa tensão é resolvida quando a gente observa que, apesar de sermos perdoados e de mortificarmos essa carne, mortificarmos o pecado, ele está sendo cada dia mais enterrado, né, na cova lá que a gente foi enterrado com os nossos pecados em Cristo Jesus. Ainda assim, temos que lutar diariamente contra os nossos impulsos pecaminosos e, portanto, contra as tentações, e assim confessamos a Deus as nossas condições. É interessante que eu acho que a gente pode fazer meio que um paralelo com relação àquilo que a gente estava falando da lei. E se a partir da lei de Deus vem o conhecimento do pecado, quando depois da corrupção da natureza humana, depois da total depravação do homem, Paulo coloca que é encontrado nos seus membros uma nova lei, que é a lei do pecado. E nesse sentido, nós estamos totalmente cegos e mortos para a lei de Deus. Ou seja, nós vemos como, digamos, como certo, ou nós, pelo menos, não vemos como errado a lei do pecado que está em nós. Então, nesse sentido, a gente não enxerga o mal que a gente faz até que haja a iluminação do Espírito, que mostre, através da lei santa e pura, o pecado que nós cometemos por conta da lei que está em nós. Uhum. Acho que dá para fazer esse paralelo também. Isso. Por exemplo, Romanos 7, versículo 5. Vai pegar isso aí. Vamos ver aqui. Romanos 7, versículo 5 ao 7, e depois a gente pula para o 25. Veja só. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificar para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então ele vai apontar aqui duas leis distintas, uma lei de Deus e uma lei do pecado. As duas se utilizam da lei moral, revelada por Deus. Uma para frutificar em morte e a outra para frutificar em vida. A que frutifica em morte é aquela que depende dos nossos próprios méritos e que depende das nossas próprias ações em Adão. A outra que frutifica em vida é aquela feita pelos méritos de Cristo, pela vida em Cristo, porque Ele cumpriu a lei e podemos então viver na lei de Deus segundo o Espírito. É meio complexo o raciocínio do apóstolo Paulo, mas a gente consegue acompanhar, pelo menos aqui em parte, não dá para expor todas as ideias aqui, eu inclusive já preguei, né, vocês lembram, expus toda a carta aos Romanos,
Acho que deve ter gravado aí, né, Edson? Tudo aí. Vocês depois podem tirar mais dúvidas nesse ponto. Mas é basicamente isso, a questão da lei de Deus e a lei do pecado. Gálatas 5, 16 e 17. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência aqui é outra palavra também usada para traduzir aquela palavra que eu falei grega, pitumia. Aqui é a mesma coisa de cobiça. Então é aquele desejo inclinador do pecado, né? Inclinado ao pecado. Então, digo, porém, andar no Espírito, e jamais satisfareis o quê? A inclinação pecaminosa, esse desejo pecaminoso. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gente, lembrando o importante aqui, esse conceito de carne aqui não é isso aqui. O que é carne aqui que ele está falando? A natureza pecaminosa, é as inclinações do mal, é esse passado nosso, o velho homem, que milita contra o novo homem. Por que ele faz esse contraste entre carne e espírito? Porque a ideia de andar no Espírito, de andar segundo a vontade do Espírito, é oposta a andar segundo as nossas próprias vontades carnais. E aí há um pouco de relação com a questão física, porque de fato nós experimentamos o pecado no corpo, né? Seja ele qual for. Seja eu matar alguém, seja eu trair minha esposa, seja eu contar uma mentira, tudo isso é experimentado no corpo, de alguma maneira. É mediado pelo corpo. Então, porque tem de fato essa relação. Ao mesmo tempo, a minha santificação, ela não é tanto sentida pelo corpo, mas é muitas vezes uma negação dos meus próprios impulsos físicos. Como, por exemplo, a gula. Qual é o que vai me livrar da gula andando no Espírito? É eu lutar contra os meus impulsos naturais de comer ou me escravizar na comida em busca de uma redenção, em busca de um prazer que somente Cristo pode me trazer. Então a gula vai se manifestar. Então eu nego ela. O jejum, por exemplo, é um ótimo exercício contra a gula. E isso, então, para todos os pecados. Então, por isso essa ideia de espírito e corpo, lembrando sempre que não é a questão apenas física, né? Que o pecado não está no corpo. Então, o espírito é puro, mas o pecado, o problema mas não, por quê? Quando nós ressuscitarmos, viveremos com Cristo eternamente em pureza no corpo. Em corpo, incorruptível, mas no corpo. Um corpo santo. Portanto, esse pecado, essa transgressão da lei, ela redunda nessa maldição que ele está falando aqui. A culpa está por essa culpa está ele sujeito à ira de Deus e à maldição da lei. Mais uma vez, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Aqui o apóstolo Paulo está confrontando a ideia de alguns de que era necessário cumprir a lei para ser salvo. A ideia do legalismo. Qual o problema disso? É que ninguém cumpre a lei. É que ninguém alcança esse critério. Mas nós temos, de fato, isso faz parte dos nossos impulsos pecaminosos, uma vontade de cumprirmos a lei por nossa conta própria, mas não a lei de Deus, a nossa lei. Daí a autonomia do Éden.
Daí a ideia de que no Éden, os nossos pais, e nós reproduzimos isso, desejaram cumprir, viver segundo o legalismo da sua própria lei. E todos nós fazemos isso, criamos critérios. Por isso que o legalismo está ligado à hipocrisia. Porque como ninguém cumpre a lei completamente, quando alguém é legalista, normalmente é alguém que cria leis acima do que, ou além do que o Senhor ordena. Então todos nós temos esse impulso de fazer assim, olha, eu tenho critérios para mim. Eu quero que vocês vivam segundo os meus critérios. Eu fico muito incomodado quando as pessoas não fazem as coisas como eu faço. Eu fico muito chateado quando as pessoas não fazem como eu gosto. Porque eu sei fazer melhor. Porque eu sei como as coisas são. Mas o que eu estou fazendo? Legalismo. Mas não o legalismo de Deus. É o legalismo meu próprio. Porque, de fato, como eu mesmo não posso cumprir a lei de Deus, eu crio a minha própria para eu cumprir segundo as minhas vontades. E eu me torno, portanto, também um fariseu. Porque eu digo que estou fazendo uma coisa e estou fazendo outra. Estou dizendo, eu estou cumprindo a lei de Deus. Mas, na verdade, é a minha lei. Por isso, a maldição que recai sobre todos aqueles que querem viver dessa maneira. Ninguém pode viver assim. Senão, em profunda maldição, portanto, exposto à morte, às misérias espirituais, temporais e eternas. Essa é a descrição do pecado, da consequência do pecado e de como o homem viverá a partir de Adão e Eva. A resposta a isso nós vamos ver no nosso próximo capítulo, quando veremos sobre o pacto, a teologia do pacto. Vamos iniciar esse conceito muito importante da tradição reformada, da teologia reformada, que é a teologia do pacto. Está desligado? Está desligado. Quando eu tento impor ao outro a minha lei, eu quero que se faça desta forma, é uma forma de eu tentar me igualar a Deus. A Deus, perfeito. Eu quero ser Deus. Se você quer ser Deus, então crie um universo igual ou melhor que ele, depois vá discutir com Deus se o seu é melhor do que o dele. Como isso é impossível, então eu tenho que me humilhar submeter. E dizer, pô, Deus é melhor que eu. Exatamente. Exatamente isso. Então toda vez que o farisaísmo ele tem origem na autonomia. Porque de fato todo pecado nasce na autonomia, nasce no orgulho. Esse é um conceito até mesmo, eu falei mal dele, eu vou falar bem, né? Tomás de Aquino, no seu livro sobre os 7 pecados capitais, fala que a cobiça ou o orgulho é o primeiro de todos, o pai de todos os pecados. Inclusive porque quem foi que caiu nele? O diabo. Nós vemos isso quando Paulo, instruindo a Timóteo a respeito dos oficiais, presbíteros e diáconos, vai dizer que eles não devem ser neófitos, para que não recaiam no orgulho, no pecado de Satanás, do diabo. Então, no final das contas, a autonomia e o orgulho andam juntos, porque o orgulho é exatamente a ideia de que eu consigo andar pelas minhas próprias pernas, não dependo dos outros, porque qual é o oposto de orgulho? Humilhação, humildade, é subjugar-se, é estar abaixo. Então, a origem de todo o pecado é autonomia e orgulho. Por isso que todos nós somos naturalmente inclinados ao orgulho e à autonomia. É por isso que vocês me veem falando de púlpito tantas vezes, que o problema da humanidade não é baixa autoestima, problema de pouco amor próprio. Qual o problema do homem? Excesso de amor próprio. Nós temos um amor exacerbado por nós mesmos. E mesmo as pessoas que a psicologia diagnostica como pessoas que têm baixa autoestima, essas pessoas estão assim, vamos dizer assim, elas estão tendo uma
definição de si mesmas abaixo do que elas deveriam ter, eu não mereço viver, eu sou indigno disso. Essa indignidade do discurso daquelas pessoas é fruto de uma procura por um padrão do qual ela não alcançou, que é o que ela queria para ela mesma, e o resultado dessa frustração de não alcançar esse padrão é dizer, se eu não alcanço esse padrão, então não vale nada, não vale a pena viver. É a mesma coisa dizer assim, se eu não ganhei o prêmio Nobel, então para que viver? Mas você acha que eu tenho um critério assim da minha vida de ganhar o prêmio Nobel? É um critério real para a minha vida? Acho que eu tenho uma grande chance de ganhar o prêmio Nobel em física. Vocês estão esperando isso de mim aqui, estão torcendo assim. Espero que eu... Acho que não tem prêmio Nobel de Teologia. Mas em astrofísica, né? Estamos esperando aí, né? Essa é a minha expectativa de vida. É alcançar o prêmio Nobel em astrofísica. Você acha que isso é real? Não é. Mas se eu tivesse esse critério, você acha que é um critério humilde? Não. Esse critério é o quê? De orgulho. É um critério falso, inclusive, da vida. Claro que eu estou dando uma ilustração bem nada a ver, né? Mas observe, vou dar um exemplo agora, né? Vocês talvez tenham lido lá o post que eu escrevi sobre o bullying. E que eu sofri bullying boa parte da minha vida escolar. O combustível do bullying é o desejo de agradar a outros. Tanto para quem pratica quanto para quem recebe. Porque você termina se submetendo às agressões, você termina agredindo aos outros a fim de de pertencer a um grupo. Então, isso acontece, por exemplo, quando as pessoas fazem aqueles trotes terríveis lá para a universidade e você não tem nenhuma obrigação de participar daquilo ali. Mas por que participa?